Sesc Cultura ao Quadrado recebe hoje o ator e diretor Abaeté Queiroz. Um prazer te receber aqui, muito enorme. feliz. A cara do Teatro de Brasília, uma das caras do Teatro de Brasília. Queria saber de você, antes de qualquer coisa, o que Caldas Novas tem a ver com a sua entrada no teatro? Você já ouviu essa história? Caldas Novas é uma cidade maravilhosa, recomendo. E minha família tem casa lá desde que eu tenho aqui, acho que uns 12 anos. Eu já tinha frequentado lá antes de ter uma casa lá. Mas depois que a gente comprou esse imóvel, inevitavelmente todas as férias do meio do ano nós íamos para lá. E final de ano não, a gente ia para praia, enfim, ia para lugares mais distantes. E chegou uma hora ali na adolescência que eu já estava assim meio enfastiado, não aguentava mais, ainda mais longos períodos, né? Porque é muito legal você passar uma semana, daqui a pouco passar um mês inteiro de férias lá. E aí, eu tentando me esquivar dessa viagem, falei para minha família, já estava com 17 anos nessa época, de um curso que tinha aparecido no colégio que eu estudava, um curso ministrado pelo Deto Montenegro, irmão do Oswaldo Montenegro. Curso de teatro. Curso de teatro, Oficina dos Menestréis. Existe até hoje esse curso, muito bacana. Quem fizesse esse curso não poderia viajar nas férias do meio do ano, porque estrearia, acho que no final de agosto. Então, teria que estar aqui em julho. Foi tal. o timing perfeito. Perfeito para eu falar, eu quero fazer teatro, eu preciso muito fazer teatro. Eu nunca tinha feito teatro na vida, né? E vou te falar que eu não era muito assíduo no curso, porque não me encantou de primeira também não o curso, sabe? Eu ia para lá, mas só esperando as férias do meio do ano para não viajar. E das férias do meio do ano, em 1995, aqui em Brasília, era um marasmo, não acontecia nada. Não tinha nada, era uma cidade fantasma quase. Fantasma, porque todo mundo ia visitar suas famílias, né? Fora de Brasília. Nas suas cidades natais. Isso. E aí eu fiquei só, sem amigo aqui, com uma turma de 40 colegas. Eu falei, pronto, vou lá todos os dias, né, fazer o tal do teatro. E aí me empenhei, estava ali fazendo. O espetáculo foi muito bacana, peguei uns papéis muito legais. E quando eu estreiei no Teatro Dulcina, com aquela casa lotada, 500 pessoas e tal, um espetáculo muito bem feito, então uma resposta do público muito gostosa. Eu fui picado, eu fiquei apaixonado pelo teatro e nunca mais parei de fazer. Então, Caldas Novas, muito obrigado. Muito obrigada. O público também agradece a Caldas Novas, porque graças a Caldas Novas, então, temos Abaeté Queiroz, ator, diretor. E eu queria saber essas funções. Você é iluminador também? Dentro desse curso, para eu não pagar mais a mensalidade, eu comecei como uma equipe técnica, né? Então, trocava o serviço pelo curso. E eram espetáculos com muitas especificidades técnicas, assim, né? Tinha questão de sombra, lidar com sombra. O Oswaldo Montenegro é mestre nisso, né? Efeitos visuais. O Deto também, ele cria cada efeito, seja de sombra, pano balançando. E efeitos muito baratos, né? O que seria, para fazer isso com recurso técnico, assim, tecnológico, seria caro. Você bota 5 pessoas para fazer aquele efeito, balança o pano daqui, o outro puxa o refletor de lá e tal. E aí, inevitavelmente, quando eu fui me profissionalizando, montando os meus espetáculos, ainda sem muito recurso financeiro, você acaba acumulando funções. Até hoje, é muito comum em qualquer montagem, mesmo das mais profissionais, alguém escrever o texto e dirigir, ou atuar, né, e conceber uma luz, um figurino, porque muitos artistas acabam pegando uma segunda ou uma terceira função por paixão também, por gosto, por talento. E eu acho que até rodar por todas essas funções também deve dar um olhar diferente também, né? Tanto quanto você intérprete, quando você está no palco, né, saber se posicionar melhor, cantar melhor no microfone, se posicionar melhor numa entrevista, quanto para um diretor também, né? Às vezes você sabe que gosta, que não gosta, mas não sabe como executar, como pedir. Aí quando você vai se especializando nessas outras funções, fica tudo mais fácil. E qual é a função que você mais gosta? Atuar. Ator, diretor, atuar. Atuar é a grande paixão. Se eu fico um mês sem atuar, vai me dando um nervoso. Eu já tive vários momentos assim de ir para o sul da Bahia, ficar naquela lentidão, aquela mansidão de descanso. Da uma semana eu tô me coçando, arranjando uma forma de fazer um teatro de rua para me apresentar
enfim, é paixão O mesmo. que é essa energia, essa troca que existe quando você está no palco? E aí, quando eu digo palco, o palco pode ser a rua, o palco pode ser, sei lá, qualquer lugar, uma estação de metrô, o palco pode ser qualquer lugar. Mas qual é a emoção de você atuar e você ter essa troca com o público? O meu primeiro diretor, ele falava muito assim, suba no palco para amar, não para ser amado, né? Aquela relação assim de não subir com vaidade. Mas eu acho que essa troca, essa comunhão mesmo, sabe, real, ela não tem preço. Tanto que eu sou muito mais apaixonado por interpretar no teatro do que na televisão. Porque a troca instantânea, a doação, ela é muito legítima com o espectador, né? Com a plateia ali. O cinema, a televisão, é muito bacana o alcance que dá, mas eu considero mais frio, menos prazeroso, justamente por não ter uma outra pessoa ali, né? O Ribonde fala muito isso, o Alexandre Ribonde, ele fala assim, uma missa tem que ter um padre e uma pessoa. Se não tiver uma pessoa, é um ensaio. Eu gosto dessa troca desse. Eu coloco muito no campo da doação, sabe? E me dá muito prazer. Enfim, não sou franciscano, não, mas eu adoro esse momento de doação mesmo. Você está falando dessa coisa da troca com o público. O Giovanni Nunes e o Vitor Leal, dos Melhores do Mundo, estiveram aqui também. E eles falaram que foi uma sensação estranhíssima na época da pandemia, quando eles fizeram no drive-in. Porque o carro, assim, até a intensidade da risada, você não consegue dar essa intensidade na buzina ou piscando farol. Então, eles disseram que foi, assim, uma experiência muito estranha, muito fora, porque fez falta essa comunhão. E olha que são artistas de várias plataformas diferentes, né? Ou seja, estão na televisão, estão no cinema, estão no palco, já pegaram vários festivais microfonados com pessoas à distância e sem o público é diferente mesmo, é muito esquisito. Temperatura, eu acho. A temperatura fica. Até para você sentir se a piada teve efeito, se a cena dramática causou a emoção que precisava. Eu acho que deve ser muito A estranho gente se mesmo. retroalimenta, né? A plateia joga pra gente, a gente joga pra plateia, a plateia joga pra plateia, enfim. Realmente, se tem alguma barreira ali, a comunicação ela é quebrada mesmo. E como é que é? Porque eu vejo a tua versatilidade, você vai da comédia ao drama, eu já vi você fazendo espetáculos muito engraçados e espetáculos que as pessoas choravam na peça. Qual é a diferença e como é atuar nessas duas áreas? Como é que é isso? Eu acho que é uma inquietação minha, sabe? Eu não ficaria satisfeito com uma frente só. Se eu fico muito tempo com o meu monólogo, né, que é super denso, muito dramático, que é o Luz Intrusa, escrito pelo Alexandre Ribonde, escrito e dirigido. Se eu fico, é uma peça que eu amo fazer. Eu vou fazer o quê, hein? Eu vou arrumar minha casa? Não, eu sou contra. Eu não posso querer que a minha casa fique de um jeito que eu não me sinto. Tudo desarrumado. Se eu ficar 2 meses em cartaz com ela, eu começo a ficar meio entediado e querendo fazer uma participação com os melhores do mundo, montar, entendeu? Vou fazer minha palhaçaria na rua e vice-versa. A Universidade de Brasília, enfim, acho que as universidades ocidentais têm um cronograma assim, né? Então, assim, no caso eu fiz o NB e depois fiz a segunda parte do meu curso do SINA, né, na Faculdade de Artes do Sina de Moraes. Ambas têm essa proposta, então você vai passar por várias formas de interpretação, vários professores diferentes, com técnicas diferentes, né, com as suas teses, mestrados, doutorados diferentes, suas formas de fazer diferentes. Alguns alunos, ao terminarem um semestre, pegam aquele experimento e jogam fora, porque, né, concluíram, passaram de semestre, ok, vamos para a próxima. E eu sempre guardei, sabe? Às vezes cenas incompletas, cenas ainda em processo, eu guardava, experimentava em saraus e levava, sei lá, para um jogo de cena que fosse, reapresentava aquelas cenas, tentando entender como aplicar aquelas técnicas, sabe? No caso da Oficina dos Menestréis, que foi minha primeira formação, mesma coisa, porque são espetáculos assim que tem sketches, então se você canta, você pode fazer uma cena cantando, aí tem uma coreografia ali coletiva, então você aprende um pouco a dominar aquela parte corporal também, e sem perceber, assim, muito lúdico tudo isso, sabe, assim,
prazer de dançar, e eu não gosto de dançar numa balada. Eu sou um cara que não gosta de ir para um forró. Quando chega numa boate, eu fico mais no meu cantinho e tal. Mas eu adoro fazer tudo isso no palco, sabe? Dançar, cantar. O pessoal separa muito assim, né? Em drama e comédia. Mas tem uma gama entre essas duas opções. Então, trabalhar com o Hugo Rodas é muito impressionante porque é uma dilatação de corpo muito grande. Né? Então, mesmo fazendo comédia ou fazendo algo mais dramático, é um corpo muito dilatado, muito aberto, muito tensionado. E muito presente, que chama o público ali para prestar atenção naquela expressão corporal mesmo. Mesmo. E, ao mesmo tempo, ao trabalhar, por exemplo, com o Alexandre Ribonde, é o oposto. Sabe? É muito assim, é a mesma intensidade, é a mesma potência, mas com o corpo mais comprimido, mais foco na palavra, né? A lágrima é mais verdadeira. Enfim, então não é só o drama e a comédia, né? Mas eu acho incrível essa versatilidade. Assim, eu quero insistir nisso porque eu realmente acho incrível. A gente vê atores que vão para uma determinada linha e são excelentes naquilo que fazem, mas que se você tirar ali, por exemplo, se tirar um cara que faz o drama muito bem e jogar numa comédia, pode não funcionar. Sim. Então não é todo mundo que tem essa versatilidade, essa possibilidade de fazer vários papéis. E você acabou de responder minha pergunta que não tem preferido, né? Não tem... Olha, eu vou dizer assim que eu boto 51%. Quase, então tem um preferido por um pouquinho. A comédia, a resposta instantânea do público, esse jogo instantâneo, ele me atrai mais, sabe, né? Então, quando eu faço um drama, eu percebo o resultado no final do espetáculo. Né? Na comédia, você a cada instante... Eu me lembro, você citou aqui já Os Melhores do Mundo, eu fiquei 3 meses em cartaz uma vez com eles, isso lá em 2005, fazendo Sexo, a comédia. E eles vendiam o espetáculo assim, acho que tinha 2 horas na época, o espetáculo falando assim, 120 risadas garantidas. Ou seja, por minuto vai ter 2 coros de risada da plateia inteira. Essa troca, por minuto, a cada 30 segundos, você tem, né? Você a plateia reage, isso é muito gostoso. E quando não vem, também te alimenta que você vai atrás, você vai remar mais forte. Agora vocês vão rir, de qualquer maneira. Agora, Baetê, você faz parte dos Dramáticos também, né? Que é um grupo que faz leituras dramáticas de peças. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é o grupo, quais são as peças que vocês fazem, os gêneros, e como é que funciona. Porque são 8 atores? Começamos com 6. O que acontece? A Maria Carmen e o Marbo, né, do NAC. Teatro Goldoni. Do Teatro Goldoni, extinto, recém-extinto Teatro todo Goldoni. Todo mundo morre de pena. Né? Eles receberam um texto assim, recém-escrito de um autor agora contemporâneo, vivo, de São Paulo, que tinha escrito em 2015, após os 70 anos da bomba atômica. O que acontece? Os Estados Unidos, depois de 70 anos, eles revelam alguns segredos de Estado. Deixa de ser segredo. E aí o cara pegou novas informações, escreveu um roteiro super bacana, e o Marbo já queria encenar aquele texto, mas tinha dúvida se ele estava muito didático ou não. E aí falou, você topa fazer uma leitura para a gente ver a reação do público, se funciona ou não? Aí eu chamei... Quase como um test drive, assim. Exatamente, test drive. Aí eu chamei 5 amigos, não fiz a encenação porque... Fiquei cuidando da parte técnica, luz, projeção, o espetáculo exigia projeção, luz e tal, algumas exceções sonoras. E aí combinei com os amigos e foi assim, um encontro, discutimos ali, debatemos, ok, que figurino que vai ser, que roupa que vai ser, tá, vamos lá. Aí claro que no dia eu cheguei, montei tudo, né, a parte técnica e tal. E para agradecer os meus amigos, eu comprei, assim, 4 garrafas de vinho e deixei lá no palco para eles fazerem aquela leitura ali. Ambientação. Regado a um bom vinho, como quem diz, olha, não está recebendo nenhum cachê, mas tá entre amigos tomando um vinho. Podia ser em casa, estamos aqui no palco do Teatro Goldoni. E aí achei também deselegante servir para os meus amigos, não servir para o público. Então comprei logo uma caixa de vinho e servi ali. E todo mundo amou. Os intérpretes ficaram assim... com o coração cheio de alegria, a plateia ficou assim abismada. Experiência diferente. Botamos numa terça-feira, porque seria um dia assim com menos eventos, né, para concorrer, e instantaneamente, acho que eram 3 atrizes, não, eram 2 atrizes e 3 atores, falaram assim, a gente quer fazer isso toda terça-feira.
Aí eu falei, vocês tomam cuidado com o que vocês estão querendo. Isso é perigo? Gente, não tem cachê. É isso que vocês querem? É isso que a gente quer, porque ao invés de ficar em casa lendo sozinho, ou pior, vendo televisão, a gente está trocando aqui. Se por semana a gente lê um texto, tá ótimo exercício. E são 7 anos fazendo isso todas as terças-feiras. Atualmente, estamos numa casa que é a minha casa mais xodó de Brasília, minha casa preferida, tanto historicamente, porque eu vivi lá, já tive minha escola de teatro lá, como o equipamento que tem lá, o cuidado, os funcionários, que é o Sesc Garagem, o Teatro Garagem. Que está na memória afetiva, eu acho, de todos os brasilienses. Inclusive, você citou o jogo de cena. O primeiro jogo de cena que eu assisti foi no Teatro Garagem. Era lá. E assim, eu acho que passa a história do teatro de Brasília por ali, né, por aquele palco. E tem a ambientação que é muito aconchegante, o fato de você ter as cadeiras quase dentro do palco. Então é quase como se o público fizesse parte do espetáculo, né? Isso é muito gostoso. E um teatro assim modular, ou seja, você pode transformar a plateia na formação que você quiser. E um teto gradeado, então você pode botar refletor onde você quiser. Para o iluminador isso é um sonho, né? Não, deixa eu te falar, o Teatro Garagem, para tudo, para todas as funções é maravilhoso. É um teatro assim, é um xodózinho, né? Então desde a cada 15 dias, na terça-feira, tem os dramáticos. 8 horas da noite. E qual tipo de peça? Todo tipo de peça? Porque eu assisti Uma Criatura Dócil, que foi uma montagem, uma adaptação da Claudine Duarte, com vocês, com os dramáticos, que foi a volta do presencial pós-pandemia, quando passou aquele período mais rígido de confinamento, e foi uma emoção, teve o vinhozinho para quem estava no palco, para quem estava assistindo, e teve uma emoção, acho que é o reencontro da plateia com o teatro. Especificamente, eu tive uma apresentação no palco, sem plateia, transmitida assim com cortes instantâneos, né, ao vivo, para plataformas virtuais, e tinha feito bastante. A gente fez, se não me engano, 32 apresentações online, cada um na sua casa, todo um desenvolvimento tecnológico e técnico nosso. É um desafio gigantesco também. Todo mundo tinha que ser seu próprio iluminador, captador de áudio, intérprete, cenógrafo, figurinista, mas assim, foi um barato. Fora o timing de você estar em casas diferentes, você não está vendo a respiração do outro, o tempo do outro, né? Mas aí quando a gente voltou para essa apresentação específica que você está citando, que foi meu primeiro contato com o público, né, depois do período de pandemia, olha que interessante, eu não estava destreinado, eu estava fazendo os dramáticos, eu estive no palco, sem plateia, eu estava lá desde as 9 da manhã montando tudo para apresentar às 8 horas da noite, mas quando o público entrou, eu demorei uns 10 minutos para me situar. Foi assim, foi muito emocionante. Olha, eu não sou muito novinho, não. Eu tenho até um pouquinho de experiência, mas nesse dia eu fiquei muito mexido, assim. Eu fui para casa, assim, nossa, extasiado. Foi lindo, foi lindo. Isso é maravilhoso. Essa troca é maravilhosa. E o público saiu de lá emocionado também. Agora, os dramáticos chegaram a fazer textos até para estudantes do PAS, coisas específicas de obras que caem no PAS. Eu vi alguma coisa a respeito disso? Os primeiros 2 anos de grupo, de apresentações, a gente ia assim, eu gosto daquele outro e tal. Depois de um tempo, a gente começou a querer botar gêneros mesmo, entendeu? Então, assim, só autoras, só autores e autoras de Brasília, só poesia, clássicos, gregos, enfim. E aí a gente começou a fazer uma programação já anual, prevista, né, assim, de vários gêneros diferentes. E quando a gente foi para a internet, a gente falou, como é que a gente pode ter mais alcance? Aí, e se a gente lesse o conteúdo do PAS, do vestibular? Né? E aí, se não me engano, foram 6 obras, que a gente pegou 2 que serviriam para o primeiro ano, 2 para o segundo, 2 para o terceiro. Então foram 6 leituras com o conteúdo do vestibular, sim. E como é que foi a resposta? Tinha estudante mesmo assistindo? Aumentou o alcance de verdade? São os nossos vídeos mais vistos disparados, assim. E se não instantaneamente, se o público ali, durante a apresentação, não alterou muito, depois de 2, 3 meses, não sei quem descobriu, quem foi contando para quem, que hoje em dia
São os mais visitados. É incrível. Vocês descobriram um filão, de repente, aí, com essa coisa, com essa obrigação de fazer online e ter a sacação de ter mais alcance, de repente, descobriram um filão, quem sabe. Sim. Abaetê, eu queria saber dos seus projetos futuros, porque você atua no teatro, mas está na televisão também. Eu queria saber o que está aí para frente. Tem muitos projetos. Eu gosto de trabalhar em várias frentes. Claro que a gente fica sempre, né, fazendo testes para cinema, para televisão, mas como a minha paixão é o teatro, eu tô com 3 grupos permanentes, que é os dramáticos, que acontece terça-feira sim, terça-feira não, no Teatro Sesc Garagem, onde nos cederam a casa... Sesc, vocês são demais. Nos cederam a casa de graça. Nosso patrocinador, a gente tá aí. São demais mesmo, eu tenho que atestar. Fantástico. Então, terça sim, terça não, os dramáticos sempre às 8 horas da noite, com um texto diferente. Tira o ingresso na hora ou antes pelo Simpla? O mais recomendável é tirar pelo Simpla. Tá. Se não esgotar no Simpla, você pode comprar lá na hora. Mas é arriscado. É arriscado. Tem outro projeto fixo que chama Vinícius, que é um espetáculo que fala sobre a vida e obra do Vinícius de Moraes, são 2 horas de muita música, muita poesia, muito caos sobre a vida do Vinícius numa casa. Uma casa com 6 ambientes. Então você passa pela casa do Vinícius de Moraes. E aí, nada mais justo que chamar Tom e Vinícius para comporem a Sinfonia da Alvorada, para inaugurar Brasil, E aí eu me lembro que o Juscelino Kubitschek convidou Tom e Vinícius para vir aqui na obra tal, e ficarem no Catetinho, que era a residência presidencial na época. Tal. Aí estavam eles lá no Catetinho, estudando ali um tanto, só os dois estudando. Não sei, não vinha estudar aquele menino bom, né? Enfim, aí eu sei que de repente eles escutaram um ruído. Não sei quem já foi ao Catetinho, tem uma fonte no final do terreno, tem uma fonte. Eles escutaram aquele ruído, aquele som d'água, e perguntaram para o Luciano, que era o caseiro na época, falaram assim: desculpa, que barulho é esse? E aí o Luciano falou: é água de beber, camarada. E é sempre no último final de semana de cada mês. A última sexta e sábado, a gente faz esse espetáculo de 8 às 10 e fica num after, que o Vinícius chamava de Prossiga. Com uísque. Aí, no caso, não é vinho, né? Vinícius de Moraes tem que ser uísque. É open bar de uísque, gente. Ó, recomendo. Você chega lá às 8 horas, recebe um copinho e só larga quando você quiser. E aí, sempre com um DJ diferente, numa casa que é uma galeria, chama Ateliê Ecoarte Balaio do Cerrado. Muito Balaio bacana. Do Cerrado. E é pelo Simpla também? Pelo Simpla também. Uhum. E o coletivo ATA, que é a agrupação teatral A Macaca. Né? Já estamos aí com um repertório de 6 espetáculos, agora com a ausência sempre presente do nosso maestro Hugo Rodas. Estamos fazendo todo o repertório de novo na 508. E a 508 agora, o Galpão tem o nome do Hugo Rodas. Sim. Uma homenagem merecidíssima. Tinha que ser o nome dele. Sim, fizemos lá o velório, que foi uma das coisas mais emocionantes que eu já tive notícia na minha vida. Assim. Ali foi puxado, E aí já apresentamos o Rinoceronte lá, que tinha sido o último lugar onde nós apresentamos o espetáculo. Vamos fazer durante o ano e vamos fazer, contando aqui primeira mão. Oba, adoro informação. Nós vamos fazer em março do ano que vem um espetáculo novo, pela primeira vez sem a direção do Hugo, sobre a Semana de Arte Moderna de 22, que era para ser feito agora em agosto, sim, mas com esses contratempos da ausência dele, nós vamos coincidir com uma exposição sobre a Semana de Arte Moderna de 22, que vai ser em março do ano que vem no museu. A gente vai ocupar o museu inteiro. A área externa,
a área Museu interna, da República? o Museu da República. Ah, que fantástico! Vamos fazer E a apresentação vai ser no auditório? No museu inteiro. No museu inteiro. Fora, na praça do lado de fora, nos espelhos d'água, no restaurante, na galeria principal. Isso em março? Em março. 2023. Já fizemos visitas, já estamos bolando tudo. Não vou dar spoiler não, mas já estamos cheios de efeito na cabeça. Não, já deu spoiler aqui que eu adorei. já vamos anotar na agenda para o ano que vem a gente não perder de jeito então, nenhum. Esses são os meus projetos, assim, com mais afinco. Uhum. Claro que existem vários outros, mas aí eu... A gente não para nunca, né? Não pode parar, né? Agora, você está falando dessa questão da ocupação do museu. Brasília tem muito essa vocação, né? Eu acho que tem os espaços. A gente falou do Garagem, a gente falou do Teatro Goldoni, que infelizmente fechou, o Teatro Nacional, que eu não gosto nem de falar, porque eu fico muito chateada com essa situação absurda do Teatro Nacional fechado há tanto tempo e tal. Mas a gente tem também, por exemplo, essa ideia de ocupar ali o espaço do museu. É muito a cara de Brasília isso, né? Brasília foi planejada, projetada, executada assim, né? Eu acho que tem muito espaço em cada quadra, em cada pedacinho de Brasília tem espaço para a gente ocupar sim. A minha formação acadêmica na UNB já era esse tipo de espaço, né? Porque a UNB tem essa mesma característica assim, de fazer muito ensaio no gramado, muito ensaio na marquise do prédio, na pilastra do minhocão, no subsolo do minhocão. Me apresentei muito no próprio restaurante universitário. Enfim, claro que existe tudo isso. O que não impede que a gente, né, relate essa retaliação que está tendo com a cultura, né? Porque são muitos espaços assim que não poderiam ser fechados nem mas eu acho que a arte continua viva enquanto Sempre. você tiver, a cultura continua viva enquanto você estiver produzindo, enquanto você tiver, como você disse, um telespectador, uma pessoa vendo a sua apresentação, você tem arte, você tem cultura brotando. Sim. E essa coisa da ocupação dos espaços de Brasília, a Maíra Oliveira teve aqui, do Esquadrão da Vida. E ela falou muito isso, assim, que Brasília é esse convite, parece um convite permanente para que os espaços sejam ocupados com apresentações, com música, com teatro, com todo tipo de arte, né, instalações. Então, achei muito interessante você trazer essa nova pegada, né, de fazer a apresentação não dentro do auditório do museu, mas no espaço ali todo, né, do museu. Sim. Olha, no caso da Maíra, como ela tem uma formação com o Ari Para-Raio, né, de teatro de rua, isso é muito claro para ela, né? Eu acho que quem é dessa modalidade do teatro de rua, isso fica muito evidente. Mas, de fato, existe um teatro que agora estão chamando chique, site specific, né? Que não é só o teatro de rua, mas de ocupar espaços específicos, né? Então tem espetáculos. Eu vi agora o SAI com um espetáculo A Moscou, que era feito no palco italiano e foi adaptado para uma casa. Entende? E realmente ganha uma outra potência, uma outra naturalidade, porque a pessoa cozinha numa casa, entendeu? Então, assim, é outra cara. Né? Então, assim, de fato, se você pensar assim, existe muito espaço para você ocupar em Brasília, sim. E Brasília é uma obra de arte. Para mim, é a maior obra de arte a céu aberto do planeta, né? Então, assim, a gente já tem um cenário fantástico para atuar. Com certeza. Abaetê, maravilhosa conversa. Muito, muito bom ouvir você falando de teatro, com esse brilho nos olhos de quem ama o que faz. Isso eu acho que é a melhor coisa que pode acontecer, né? Que a gente faça as coisas com paixão. E eu queria encerrar essa nossa conversa te pedindo uma mensagem para o futuro. Eu vou ser bem sucinto. E vai ter gente que vai achar que é brega, tá? Mas, pode ser brega, aqui pode ser brega, não tem mais problema. amor, por favor, sabe? Seja na sua profissão, seja na sua vida. Eu sou muito apaixonado pelo que eu faço e eu não lembro quem disse, mas arranje uma coisa que você ame fazer e nunca mais você vai trabalhar. Né? Então, e é assim, isso. Eu me sinto assim, um eterno adolescente que ainda não saiu do ensino médio, porque eu me divirto tanto fazendo o que eu faço. E se a gente consegue levar isso para o nosso dia a dia, acho que o planeta
vai ficar muito melhor. E a gente adora o que você faz também, o público também vibra junto com você. Abaetê, muito obrigada. A gente encerra pedindo mais amor, por favor. O Sesc Cultura ao Quadrado volta na próxima semana. Até lá!